meus amigos, estamos começando pelo canal do Simers, mais um programa Sala de Prescrição, dirigido aos amigos de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo pela internet. Quero explorar mais o nosso convidado no bom sentido. No bom sentido. No bom sentido. Sem pergunta muito. Ele tem um pedigree. Eu não vou. O pai foi o Jorge Leandro, que foi jogador, jogava do meio para ataque e estava naquela equipe de 83 e 82. E o Clayton não é teu parente? Meu primo também. Ah, aí, ó. Não sei, família. Clayton é teu primo? Não, tá no Que DNA, coisa. velho. Tá no DNA. DNA, nasceram com o bichinho lá do jogo. Tá Mas vindo teu mais. pai se aposentou cedo, né? Meu pai, na verdade, ele subiu cedo e parou cedo, né? Eu não vi ele jogar assim no começo, mas era como se fosse, falam que era como se fosse o Ronaldinho Gaúcho na época, né? Jogava muito. E ele subiu com 17 na época do Tele, só que contra o Botafogo no Maracanã, ele fez um gol de vôlei e o cara deixou a perna. Então, ele tinha aqui 18 anos, já estourou o joelho. E aí fez aquela cirurgia e a retomada, e a cirurgia antigamente era totalmente diferente de agora, né? Então a retomada foi muito dolorida pra ele, né? Então ele ficou no Grêmio, ele se arrastando por um tempo e aí emprestado. Aí foi pro Curitiba, e aí foi pro Bahia, e no Bahia ele acabou ficando 4 anos lá. E aí com 27 ele encerrou a carreira, falou que não aguentava mais de dor, porque muito cedo. o joelho dele, até hoje, né? Hoje ele ainda, o joelho dele é muito ruim, né? Não tem flexibilidade total. E aí ele teve que parar com isso. Então, quando ele veio para Porto Alegre, de Salvador, encerrou e também não queria que eu jogasse. Depois de tudo que ele passou, ele falou, não, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Então, acabou que eu ia escondido na área de jogar, né? Um pouquinho da minha história. A minha tia, a irmã dele, a mãe do Clayton, que o Clayton jogava no Grêmio na época, que me levou escondido. Clayton jogava no Grêmio? Jogava no Grêmio. Ah, olha aí, ó. Sim. E ela me levou escondido pra fazer um teste. E aí eu fiz o teste, passei e fiquei 1 mês e pouco indo sozinho, escondido dele. Até um dia que a gente foi pra uma final, eu convidei ele pra ver, aí fiz um gol, tudo, aí ele... Pô, o pai não tinha, tava no sangue e foi embora, né? Mas a pressão era grande, né? Tanto dele quanto no Grêmio, porque na época, quando eu comecei, eu era meia. Até 17 anos eu era meia. Aí ficou pra seleção sub-17, sub-15 de seleção brasileira, e a comparação era muito grande. E eu também já fiquei numa perninha do caramba, achando que era o rei da barriga. Só que aí chegou um determinado momento, quando subi pros juniores, eu parei de ser convocado, até ser mandado embora. E o Ciro, hoje é diretor do Grêmio, da base, veio conversar comigo e falar que eu não tinha mais a dinâmica pra jogar de meia de costas. Quem sabe eu passaria a jogar de volante, e falou que, tipo assim, o jeito que eu jogava no Rio Grande do Sul nunca ia jogar. Porque eu não marcava ninguém, só queria ficar com a bola, virando a cara, fazendo gracinha. E no Sul tem que marcar. E aí parece que um disjuntor bateu. Pra subir o profissional, então tem que bater nos outros, tem que dar pau, é isso? Então tá. Deu 6 meses, eu tava no profissional. Eu não sei como, mas foi como aconteceu. Foi assim, de ser mandado embora, eu fui pra São Paulo e fui o melhor volante da São Paulo. Se chama orelha, né? E aí... Mas resumindo, mas eu mudei totalmente o meu jogo pra subir, assim. E só fui buscar, como a gente tá falando aqui da parte mental, né? Eu só fui entender e buscar o equilíbrio já com uns 26, 27 anos. Onde eu ainda achava que aquilo era pra jogar, aquilo era o jogo, né? Então, tanto quanto eu subi, eu era... Antigamente, hoje em dia não tem, mas era o caça-craque, né? Quem é o melhor jogador, o Leandro, vai até o final, e o cara não joga, tu não joga, mas arregaça ele. Então era... E antigamente tinha muito isso, então eu fiquei uns 6, 7 anos sendo esse cão de guarda aí, e era isso aí. Ó, eu pedi e vocês acataram com o Fica Fossari. Então, doutor José Fossari, o Stallone do Sala de Prescrição. Isso é brincadeira, né? Se tivesse... estabilidade financeira e o ídolo que ele é. Bom, Darley, prazer em recebê-lo aqui. Eu sou um dos diretores, a Alessandra da região metropolitana e o Jefferson também é um dos diretores. Eu lamento te decepcionar, mas eu sou colorado. Né? E sabe mais, tu é daqueles caras que eu... Porra, às vezes eu vontade de torcer o pescoço, rapaz, daqueles grenais. Sabe por quê? Mas, Darley, tu é daqueles caras, cara, que tá faltando hoje em dia. Não é por estar na tua presença. É cara que veste a camiseta, sabe? E lógico que eu não vou diabolizar ninguém. Nós vivemos numa relação profissional e como tal tem que ser encarado. Mas tu não vê o cara como naquela época que tu jogava, tu brigava, tu ia, tu xingava, tu fazia aquelas voadora. Voadora, aquelas relações que tu tinha com o teu time. Ó, parabéns. Pô, olha, eu acho que tá faltando no Rio Grande do Sul é isso.
pessoas que tenham essa vontade, essa tesão para fazer as coisas. Porque até então nós temos um cara assim, o cara vem, ganha uma grana. Aliás, eu estava pensando uma coisa, aliás, que saudade eu tenho da Aurora da minha vida quando eu penso em ti, rapaz. Principalmente quando tu era jogador. Os caras ganham muito dinheiro agora, cara. Muito dinheiro, cara. Porra, eu acho que é bem diferente da tua época, né, Darley? Não, mudou bastante, não dá para comparar, são tempos bem distantes, financeiramente falando, porque eu ainda sou, né, do tempo onde o passe era do clube e não do atleta. Aí, e foi em 2000, eu acho, 2001, quando a Lei Pelé virou, que começou ao atleta ser dono da sua própria vida. Até então, o dono do atleta era o clube, fazia o que quisesse. Bom, olha, eu quero ganhar tanto. Não, mas nós vamos pagar só menos tanto que tu quer. Só que se tu não aceitar, tu vai ficar encostado, sem treinar, sem jogar e acaba a tua carreira. O que tu prefere? Ganhar pouco ou não jogar mais? Era mais ou menos assim que a gente era tratado. E aí, quando tem essa questão da Lei Pelé, é óbvio, tem um tempo de maturação aí da lei e o pessoal, como sempre, isso aí não vai dar certo, ou ninguém segue a lei, não, igual quando caía no início os clubes, né, Série A para B. Não, nós vamos fazer o tapetão. Chega uma hora que acabou isso e a coisa andou. A mesma coisa foi a Lei Pelé. Os clubes acharam, não vai dar certo isso, a gente vai continuar mandando no atleta. Não vai. Então, a partir do momento dessa mudança, até aí pelo final dos anos 2000 para 2010, a partir daí os atletas escolhem o salário que querem. É só ser um atleta mediano, já vai para um salário muito maior que qualquer grande atleta do nosso tempo. É o que eu digo. No tempo que eu joguei, para o atleta ganhar dinheiro suficiente para poder aposentar sem pensar em nada, tinha que ir para fora do país. Que aí era dólar, era euro. Principalmente, os contratos eram diferentes. Né? Porque lá na Europa já era passe do atleta. O que demorou muito foi para isso acontecer no Brasil. Então, os atletas que iam para a Europa tinham aí sim essa independência financeira. Nós começamos isso em 2005, 2006, quando a lei começou realmente os clubes começaram a entender que, não tem volta, vamos ter que aprender a conviver com essa nova fase do futebol no Brasil. Né? Mas aí eu já estava com meus 30 e poucos, já estava num outro momento. E aí eu tive ainda essa questão de que, quando mudou a lei, antes era o goleiro tinha que ser experiente para jogar. Quando mudou a lei, que eu comecei a ficar o goleiro experiente, não, agora nós temos que pegar jogadores jovens para vender. Então teve todo eu peguei bem aquela transição complicada, mas é verdade, hoje em dia o menino ganha em um mês o que nós atletas, principalmente aqui do sul do país, ganhávamos em 1 ano, 2 anos de contrato, eles ganhavam em um mês. Tu cresceu em Três Passos, é isso? Eu cresci em Três Passos. E é natural de... Eu sou natural de Redentora. Redentora. Por que isso? Porque meu pai era um visionário, alguém que já pensava em... Hoje a gente vê muito falar em Dourados, o agronegócio. Meu pai, em 1972, já estava lá em Dourados, em Goiânia, para aqueles lados lá, entendeu? Então, quando eu nasci em Redentora, minha família toda, Becker de Três Passos e Pedrali por parte de mãe, também de Três Passos. O meu pai arrendou terras perto de Palmeiras, então a gente foi morar para lá e aí nesse intervalo eu nasci e aí depois retornei para Três Passos de novo, então cresci até os 15 anos em Três Passos. Então pai, mãe, avô, avó, todos naturais de Três Passos. E o que te levou tu veio fazer, tu já veio pro Inter, tu veio fazer teste, foi descoberto, como é que foi isso? A história meu pai, eu sempre sonhava em jogar no Internacional. Fui criado numa família de colorados, né? E desculpa a interrupção, e desde criança queria ser jogador de futebol? Do Inter. Porque... mas realizou o sonho, legal. Realizei meu sonho, porque eu nasci em 71, né? Então, 74, 75,
79. Então, no campeonato do tricampeonato internacional, eu tinha 8 anos, né? Então, 8 anos Horizonte. sugando tudo que podia, né? Então, um tio vereador na cidade, colorado. A mãe colorada, o pai colorado, os irmãos colorados. Então, todo mundo incentivava, né? E aí, dos 10 aos 15... passou um pouquinho a febre de querer jogar bola, porque daí tu já começa a crescer, o pai já começa a botar no trabalho, entendeu? Nós éramos agricultores na época e o pai pela condição que tinha, né, um pouquinho mais condição financeira, o pai já botava a gente com 10, 11 anos em cima do trator e o seguinte, vamos trabalhar e toca a ficha, né? E aí na época também era uma época de desmatamento, né? De fazer lavoura, fazer roça e tal. Então, tudo isso eu vivi até os 15 anos. E daí, de repente, aos 15 anos, surge uma situação em que meu pai, um ex-deputado, tinha prometido para o meu pai que ia me trazer um dia para Porto Alegre para fazer teste. Bom, resumo, meu pai encarou o pai do ex-deputado e 2 semanas depois eu estava aqui em Porto Alegre fazendo teste no Internacional. Eu jogava numa escolinha do Inter lá em Três Passos, que fazia uma vez por semana só treino. 15 anos tu tinha? Com 15, 14 para 15. E aí, nessa escolinha, o Tafarel já jogava, porque o Tafarel já era mais velho, e como ele vinha de Criciúmal, 22 quilômetros dali. Sabia que o Tafarel foi meu vizinho do Bonfim. No Bonfim? A gente jogava vôlei, a gente era piá, Aí ele brincava de jogar vôlei, né? Brincava. Pô. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando. Tu falou que fazia uma escolinha do Inter em Três Passos. E uma vez por semana. Uma vez por semana. Desde mais moleque. Desde moleque. Mas tu já jogava bola também todo dia, aquela Sim. coisa. Entre um trator e outro, tu ia lá Sim. e jogava bola. É isso? Porque daí estudava de manhã e quando tinha oportunidade de poder treinar à tarde... E a pergunta que eu te faço, tu jogava de zagueiro já Não. ou de... Eu era ponta direita, pô. Olha aí. Pois é, essa é a pergunta que eu ia fazer. Tu já te destacava, assim, Lá, sim. dos Lá- outros guris lá que eu- jogavam? Já era o... Pá, esse cara aqui é diferente. Lá em Três Passos, sim, porque eu jogava, meu pai era presidente, meu pai era dono do time do bairro, não, né? Do Da distrito, cidade. né? É, Distrito, né? Distrito, porque aham. era longe. Não era tudo. cidade Não. ainda. Então, o pai era presidente do time e aí eu com 13 anos, eles me botavam 10 minutos, 15 minutos. E aí, o que aconteceu? Então, tu acaba aí... E aí eu fui pra escola, né? Já tava na escola já. E daí na escola eu jogava vôlei, jogava basquete, corria, né? Fazia de tudo um pouco. E eu imagino que essa parte da agricultura, de lidar com trator, também foi te dando uma capacidade física diferenciada aí pra essa época, né? Porque o cara tem que meter a mão na massa. Eu acho que de tudo isso, assim, por exemplo, que nem trator, colheitadeira, enfim, mais a vontade, né? E a perseverança de enfrentar as coisas. Por exemplo, eu tinha 13 anos de idade e eu voltava para casa, às vezes, a 1h da madrugada, lavrando e colhendo, entendeu? Com 13 anos. Então, essa coisa de encarar e enfrentar as coisas veio desde cedo, né? Não tinha ruim, né? Não tinha. E aí, quando tu vem a Porto Alegre, daí tu faz o teste. Eu fiz um treino. Eu creio, né? Que Deus tinha um plano muito grande na minha vida desde lá de trás, porque tu vir para Porto Alegre naquela época, a 480 quilômetros, era estrada difícil, né? Já estavam naquela época, em 86, que fizeram o asfalto que ligava Três Passos Era muito difícil o a acesso. Porto Alegre. O acesso era difícil. Então, naquela época já tinha asfalto. Só que prefeito, naquela época, vinha a Porto Alegre de ônibus. Ônibus de linha. Que prefeito hoje que vem de ônibus de linha? Isso é até um afronto, né? Tu botar o prefeito dentro, né? Bom, e naquela época daí... Ou seja, era esse teste ou esse teste. Era. Provavelmente tu não faria um segundo teste Não. pela dificuldade, né, de chegar.
Porque era tudo muito distante e por isso que sempre falavam, só entra no Inter e no Grêmio quem tem padrinho, né? Sim. Essa era... E na realidade eu vim naquela época, fiz um teste e seu Abílio dos Reis, né? Que era seu Abílio no Inter e o senhor eu sei que no Inter tinha um e no Grêmio tinha outro. Sim. Eram só esses dois caras que resolviam quem ficava e quem não ficava. Eu só me lembro do Lumumba no Grêmio. Mas eu acho que era antes já. Antes tinha outro. E aí eu passei, fiquei e eu fiz o teste aqui como meia-direita. Antigamente falava assim, meia-direita, né? Meia esquerda, meia-direita. A 8. A Jogou 8. com a 8. Ô, doutor Alessandro, eu tô achando a senhora muito quietinha. A senhora tem que se expressar mais. Como é que eu não vou ficar quietinha e deixar de ouvir o Antje tá falando? Mas tu tem que ter pergunta pra ele. Ela quer dizer que nós aqui estamos assim, falando demais, viu? Olha Só só. a palavra troca a senhora, não falo mais. Um zagueiro elegante, técnico. Falta, né? A gente fica ali, eu tô admirando ele falando, né? Aquilo, tu tava tietando ele antes, já tirei foto, né? Essa pergunta, qual foi o melhor atacante? Essa aí toda hora. Como é que foi vir pro Brasil? Né, essa adaptação, porque agora a gente fala tanto assim, os jogadores vêm de fora e precisa de período de adaptação, meses e não consegue jogar. Como é que era? Eu acho que hoje está mais fácil para tu chegar, porque já se sabe que tu vai sair, que tu vai voltar, que tu vai... Antigamente não. Antigamente tu começava num time e terminava num time. Dificilmente. Para eu sair do Uruguai, quando saí, foi porque fui o melhor zagueiro, fui bajulado. O Grêmio precisava um zagueiro e era barato. O melhor zagueiro do mundo, pagaram $300 mil, parece. E outra coisa, nós não tínhamos um empresário. A nossa vida era o que nós achávamos. Sim. E os dirigentes faziam o que Negociava queriam. direto. Faziam o que queriam, com dinheiro, com tudo, faziam o que queriam. Tanto que o 15% desses 300 mil, que seria um dinheiro muito bom, eu não ganhei. Porque senão não me vendiam. E eu digo, não, para ficar aqui, sem ganhar, eu vou ganhar um pouco mais lá, ou vou fazer minha vida lá. Mas... uno deixava muito dinheiro antigamente, dinheiro que, como te digo, não valorizávamos muito. Queríamos jogar futebol. Esse era o principal de tudo. Eu vou jogar no Brasil, eu vou jogar no Grêmio, vou ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas nós pensávamos que o futebol ia ser para toda a vida. Interessante. Não tinha esse planejamento para o futuro, assim. Não tinha muito planejamento. Alguns ainda não tem, né? Hoje em dia. Não, hoje tem mais facilidade. Mas o 15% não foi. Os luvas do Grêmio não foi. Eu não ganhei também, não. Assim, eu ganhei o ordenado maior, que era $1.500 naquela época. E que era um bom dinheiro, porque dizia que o médico ganhava isso por mês, mas o médico tem toda a vida, não? E nós tínhamos 8, 4, 5, 7, não sei quantos anos tu for jogar futebol, é diferente. E representávamos bem, isso era o mais importante. E empresário não tínhamos. E pegando a pergunta da doutora Alessandra, era diferente o tipo de jogo no Brasil do resto dos outros países, ou isso é meio mito? Não, era diferente. O Brasil tinha mais corrida com bola, mais drible, mais bonito, sabe? Era assim, por isso que chamava a atenção, por isso que tinha grandes jogadores, porque se soltavam mais. E o futebol sul-americano era preso, futebol forte, sabe? Não era como um Brasil que era elástico. Tudo era elástico. Era bonito. Tanto que sobressaía sobre os outros. Não? Não, foi um choque normal, só que uma dividida, um contato
que ele jamais iria me derrubar em qualquer outra parte do campo. Jamais. Foi ligamento cruzado? O que Porque aconteceu? a minha lesão, Foi toda a estrutura que tem no teu joelho, ela foi atingida. Sim, mas hoje em dia foi no joelho, tu continua jogando, porque o Ronaldo arrebentou o joelho total. Tá, mas só que a medicina nessa, hoje era tá atualmente. Tá, mas hoje- antes disso, Pinga, tu jogou no Inter Sim. e depois tu jogou aonde? Corinthians. eu No fui- Corinthians, fui mas vendido pro Corinthians. Tá, no Corinthians, me conta, me fala da tua fase corintiana, um dos maiores. Mas foi depois, né? Foi Foi depois da quando lesão. voltou. Ah, foi depois. Sinceramente, lá no Corinthians, eu passei 3 anos lá e é um clube que eu não gosto de torcer, não gosto de assistir jogos. Eu não sei, eu peguei uma antipatia daquele clube lá e foi um clube que eu vivi Não, e é um 3 clube anos. grande, é um clube com uma torcida imensa. A minha família não queria voltar de São Paulo, eles queriam permanecer lá, vamos montar aqui a nossa base aqui. Eu não, a minha base é Porto Alegre. Mas tu chegou a achar naquele período da lesão que tu não ia mais jogar? Eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo. A realidade é essa. Eu chamei o corpo médico do Internacional, o Dr. Paulo Viana, que era o chefe do departamento médico. Eu machuquei, eu não me recordo se foi junho ou julho, e eu falei para ele, em janeiro, eu quero estar junto com o grupo na pré-temporada. Apresentação, retorno de férias, na apresentação do grupo eu quero estar... Então, eu não quero tirar férias e eu quero que tu... coloque profissionais à minha disposição. Eu não tinha noção da gravidade da minha lesão. Tanto é que o Inter me enviou 2 vezes para os Estados Unidos. Na época, Pedro Paulo Zacchia era o presidente e ele, conversando com o Dr. Paulo, ele falou, aonde está a melhor medicina mundial? É na Ásia, é nos Estados Unidos, que eu quero enviar esse jogador para lá, pela qualidade que eu tinha naquele período. E os médicos falaram que não... como atingiu o nervo tibial posterior, é o que faz o movimento do pé, ele distendeu, ele não chegou a romper. Se ele tivesse rompido, eu seria uma pessoa comum que caminharia com dificuldade, teria que usar aparelhos, mas... dentro do contexto eu tive a sorte e a felicidade de ele só distender. Só que do joelho para baixo eu perdi a sensibilidade total. Os exames que eram feitos naquela época, eles pegavam uma agulha e iam te testando. Opa, aí eu tô sentindo. Então, a nossa realidade da medicina naquela época... Sabe que eu acho que isso aí que está falando, eu não sei se o grande público já sabe a respeito disso, mas que gravidade, eu não sabia da intensidade. Eu sabia. Não, foi... Mas vem cá, mas para aquela época, a tua recuperação foi muito boa. Foi, pela gravidade da lesão. Barbaridade. Foram 2 anos e 3 meses para mim pisar de novo no gramado do Beira-Rio. Tá, mas aí tu voltou, conseguiu jogar... Sim. E aí depois tu é vendido, emprestado pro Corinthians? Depois da recuperação ainda Ele foi campeão da Copa do Brasil em 92 e o pênalti foi em cima dele. E foi convocado contra o Fluminense. para a seleção brasileira em 94, um amistoso Brasil e Alemanha, no Beira-Rio. O Brasil foi campeão mundial nos Estados Unidos. E eu fiz parte daquele grupo ali. De 94, que é Bebeto e Romário. Só isso. Eu fui... A zaga quem era? Era Márcio Santos. Também jogou no Inter, né? Jogou no Inter também. Célio Silva também jogou no Inter, mas... Sim. Ele foi... E jogou no Corinthians também. Também. Ele participou... Um caso muito curioso, ele participou de toda a preparação da seleção brasileira, o Célio Silva. Isso. E aí, na última convocação, ele não foi convocado. Foi Ricardo Rocha, Ricardo Gomes. Quando se lesionou, qual é o contra quem? Eu não me lembro. Tava foi lá no Grenal. Num Grenal. No Campeonato Gaúcho. Foi com um choque com o Fernando, né? Fernando. E o eu Fernando estava praticamente vendido para o Porto de Portugal. Lá com a Luiz, lá. E o Fernando chegou a te visitar, vocês chegaram a se falar depois? A minha família não permitiu. Tu ficou com mágoa, não ficou com mágoa? Não, porque eu não tinha noção da gravidade da lesão, tá?
Mas a jogada foi violenta. Ele confessou através de conversas com o Valdo, que era um meia do Grêmio. E os convocáveis do Rio Grande do Sul era Tafarel, eu e o Valdo. Tá? Convocação de seleção brasileira, a gente estava em todas elas. E o Valdo, junto com a família dele, me visitava. Ia no hospital da PUC, me visitava. A minha esposa teve uma amizade muito grande com a esposa dele. E ele, conversando com a gente, ele falou que o Fernando, conversando entre eles, disse que se fosse qualquer outro jogo, qualquer partida ali contra qualquer outra equipe, ele não iria disputar a jogada. Mas como era Grenal, aí não tem como. Foi até o fim. Se eu tivesse uma experiência maior não entra no campo que tu vai te machucar. Eu não entraria no campo porque segunda-feira eu ia almoçar com os representantes do Porto. Tu ia para a Europa, Se a minha convocação na segunda-feira saiu também para uma Copa América, foi disputada no Chile. Então aconteceu tudo num domingo só. Porque era Grenal. Não tinha Grenal. Se é hoje, me disse se é hoje essa gurizada, tô fora. Eu não tô sentindo o adutor. A atitude do jogador, tu é especulado por uma seleção brasileira, o clube europeu tá te observando. Já muda. A atitude do jogador naturalmente... Tem que se proteger. Ela muda. Mas na minha época e antes... Grenal, domingo, Grenal. Segunda-feira o clima já era de Grenal já. Sim, hoje em dia, porque nós só temos a Copa Grenal agora. Não temos mais nada para disputar. Não tem mais nada. E alguém disse que o Fernando depois teve a mesma lesão ou uma coisa parecida. Ele quebrou o tornozelo. Tá jogando, ele foi pro Criciúma, Botafogo, outros clubes aqui no Rio Grande do Sul. E pelo que eu fiquei sabendo, ele também teve uma lesão grave também no tornozelo. E eu tive uma oportunidade de jogar um amistoso contra ele em Farroupilha. Fizeram uma seleção gaúcha, né? O falecido Tarcísio que coordenava e tal. E aí foi os amigos do Tarcísio contra o time de Farroupilha. E o Fernando jogando de um lado e eu do outro. Mas só que as disputas, meu pé ia lá na testa dele, né? Mas o legal é que tu te recuperou, né? Olha, e para aquela época, o teu tratamento foi um milagre. Mas dizia, desculpe, mas dizia naquela ocasião que tu nunca foi o mesmo antes da lesão. Eu fiquei com limitações. O grau de... E também acho que gera... A flexão do joelho ela vai a 90 graus só, ela não passa. Isso aí limita também. Mas outro dia eu só joguei, continuei a carreira como profissional porque o meu nível técnico era superior ao restante. Aí eu me machuquei, eu fui de cara, eu consigo jogar igual aquele cara ali. Sim. Porque antes da minha lesão, eu jogava um pouquinho melhor e hoje eu tenho que me readaptar, eu tenho que achar uma maneira para mim correr, me movimentar. Perfeito. E eu consigo. Que idade tu tá, Pinga? Hoje eu tenho 60 anos. 60 anos? E eu me machuquei com 21 anos. Vem cá, vamos organizar essa discussão, que vem tu com esse teu timinho colorado aí falar desses teus troços. Temos tu história. tem que entender que aqui hoje tem uma autoridade do futebol. Sabe o que é autoridade? Autoridade é quando alguém, por exemplo, eu te considero uma autoridade em anestesia. Né? Tu disse que não é mais anestesista, tu é. Né? Eu considero a Alessandra Felicetti uma autoridade em ginecobstetrícia. Aqui nós temos uma autoridade futebol. Do futebol e mais ainda, uma autoridade tricolor que tem só 15 títulos. Podemos esgotar o Brasileiro de 96? Porque eu quero passar para uma outra coisa que hoje tu vai dormir bem. Carlos Miguel, nos fale da Libertadores de um ano antes, de 95. Eu já estou arrepiado de novo. Por isso que eu quis sentar do lado dele. Aquela também foi. Cara, tem que assim, ó. Hoje você vai falar de Libertadores de 95,
todo mundo só vai lembrar do 5x0 e 5x1 dos jogos do Palmeiras, né? Que é a Sim, grande... foi uma... Sabe, tipo assim, as perguntas, como é que isso acontece, né? Como é que aconteceu? Cara, eu acho assim, quando é duas grandes equipes, tá sujeito, né? Tem goleadas, às vezes, de que acontece em clássicos, né? E tal. E Grêmio e Palmeiras, cara, se tornou, quem sabe, um dos maiores clássicos dos anos 90, sem sombra de dúvida, assim. Não só por tudo que envolvia e tal, mas, cara, principalmente pela qualidade que existia sempre nos dois. Tipo, o time do Palmeiras, na época, Parmalat, era uma máquina. O time do Palmeiras que jogou contra nós, era Veloso, Cafu, o Antônio Carlos Zago, Kleber, Roberto Carlos. Aí no meio tu tinha Mancuso, tinha Flávio Conceição, Aizinho. Um treinador Edmundo, no auge. Vanderlei no auge. Então, tipo assim, cara, era um baita time. Os caras perguntam, como é que o Grêmio consegue ganhar do Palmeiras, cara? E tal. E, tipo assim, é lógico que teve suas peculiaridades dos dois jogos. Tanto no de Porto Alegre quanto no de São Paulo. Mas teve uma coisa que a gente sempre falou, né? Quando aconteceu, a gente viu todos os chaveamentos de tudo que poderia surgir. Cara, nós era muito nítido assim, cara, quem passar desse confronto é o campeão da Libertadores. Eu vi o Paulo Nunes falando isso. E esses dois jogos eu vi cronistas, eu acompanho às vezes os cronistas da ESPN da Argentina, e eles citam esses dois jogos como emblemáticos da Libertadores. Né? E realmente. Porque foi um troço absurdo, né? A diferença foi um gol. Um gol. Que definiu. E nós saímos ganhando lá ainda, né? E toda a pauleira, né? Sim, tudo que envolveu e tal. Sim. E claro, aquelas coisas muito loucas. Assim, nós conseguimos fazer até o Amaral fazer um gol. O primeiro gol da carreira dele foi contra a gente, o Amaral, né? E tal. Mas o Grêmio gosta de fazer isso, né? O Grêmio adora fazer. O cara faz 20 jogos que não faz um gol, faz o gol do Grêmio. Você já viu algum título do Grêmio fácil? Não existe. Mas é por isso que a gente gosta. O que eu falo, se não for, os caras assim, não, mas, cara, não tem o Grêmio, a vida inteira vai ser isso. É no sofrimento, é o detalhezinho, que nem, a última Copa do Brasil, o Grêmio mas pra cair fora contra o Atlético Paranaense no último pênalti que o Everton bateu e o Groy defendeu. Aí que eu digo que existe DNA do time. Exatamente. Que não pode ser esquecido, cara. Às vezes tem medo, muita inovação, como tentaram fazer com o Inter. Com essa gestão no início. Sim, mas queriam trazer aquele grande treinador Miguel Ángel Ramírez. Isso aí é uma esse tipo de inovação é uma coisa... Por exemplo, eu não tenho esse medo com o português que está no Grêmio, porque tem um cara ali por trás disso tudo que esse português respeita demais, que é o Filipão. Sim. Filipão é mais que ídolo em Portugal. Mas aí, cara, o doutor João Riso, hoje nós vamos te torturar com requintes Ele tenta. Sair pela culatra. Exatamente, ele tenta desviar, assim, hoje não tem anestesia, já vou te avisar. Eu tô aqui hoje nessa função. Ele quer amenizar o sofrimento colorado, vocês vão sofrer nesse programa hoje do início ao fim. Eu tô tentando, eu tô fazendo de tudo. Que tantos títulos, são só 15. Ele tava falando, ele tá dizendo que a gente esqueceu da campanha, mas a gente lembra que a campanha foi muito boa. Não, foi. e assim, cara, teve esse jogo do Palmeiras, tem uma situação comigo muito que eu mexo sempre, né? Inclusive, eu não jogo o primeiro jogo da semifinal devido eu tô com 2 dedos quebrados, né? No jogo do 5x1, eu recebi uma falta do Antônio Carlos e eu fui bater rápido e ele quis botar o pé na frente para eu não bater rápido. Só que ele pegou a chuteira de tarraxa dele e botou em cima da minha mão, assim. Ó. Então, eu tive os 2 dedos aqui em cima quebrados. Só que na hora, me doeu e eu fui, cara, falei, porra, e doendo. Aí deu uma hora, deu uma bola, parou, ia entrar a maca, isso aqui, fui lá no banco. Aí era o doutor Rabaldo, falei assim, doutor, me dá uma olhada aqui nos dedos aqui, cara, Cara, ele pegou meu dedo e começou tá meio ruim. Ele falou assim, não, aí ele olhou e tal, aí o jogo ia voltar, ele pegou, me dá o éter aí, banhar. Aí ele pegou, jogou um monte de éter no meu, assim, vai lá que daqui a pouco eu vou ver, não sei o que, quando parar de novo e tal. Cara... Vai jogar. Joguei todo o segundo tempo com os 2 dedos quebrados. Aí ele termina o jogo, ele veio ele correndo. Ô, Miguel, vambora que nós temos que engessar. Tu tá com o dedo quebrado. Pô, doutor, e o senhor não falou assim... Olha só,
O Filipão pediu pra não te falar. Porque ele precisava de ti até o final. Então, Isso aí é típico do Ele Filipão. sabe pra quem pedir. Eu joguei uns 40 minutos com 2 dedos quebrados. Eles Dois sabem dedos pra quem quebrados. pedir. tá, Isso. só uma coisa. No 5x1, aquele 1 foi fundamental. Sim, estamos ganhando Sim, com o gol do Jardel, né? tinha gol Qualificado. Tá, e gol os outros 5 gols, quem foram? Aqui no Olímpico, foram 3 do Jardel, 1 do Arce e 1 do Arius. Tá bom. Podemos encerrar esse sofrimento, nós vamos passar para outro. A sessão de tortura continua. Final? Final da Copa do Brasil de 1997. Tem o teu nome marcado. Tu fez o gol do título. Nos conta sobre isso. Eu acho assim, que esse sem dúvida foi o título da consagração de um grupo, né? Até porque depois dessa competição que começou a ter o desmanche. Mas mesmo assim, tu vê, o Grêmio conseguiu quase 3 anos ficar com o mesmo grupo. Né? Coisa que difícil. Que eu falei, hoje tirando Palmeiras e Flamengo, ninguém mais consegue muito ficar com o mesmo grupo de 2 anos, 3 anos. Sempre tem, né? Eu fui um dos que acabei saindo, eu fui pro Sport em Portugal, o Paulo Nunes foi pro Benfica, o Emerson foi pro Bayer Leverkusen, aí depois o Arce e o Rivarol foram pro Palmeiras, o Filipão foi pro Palmeiras, voltou, depois foi pro Palmeiras. Apesar que o Filipão saiu antes, né? Ele saiu no final de dezembro, depois do Brasileiro, ele foi pro Japão, ele e o Adilson foram pro Japão, né? Então assim, houve o desmanche. Então, cara, a gente serviu realmente aquele título para consagrar um grupo, uma geração. Afinal foi contra quem em 97? Contra o Flamengo. Aí tinha o Marcelinho Carioca, né? Já? Não, o Marcelinho já estava no Corinthians. Já estava? Já estava no Corinthians, Então, cara, 2 jogos também, cara, uma baita equipe, a equipe do Flamengo. Cara, mas a nossa equipe, ela pegou um grau de maturidade, confiança. Assim. E para nós jogar em casa, jogar fora, já não pesava não tinha 2 pesos diferentes, sabe? Mas essa maturidade é confiança, né? Porque tu só adquire com o tempo, né? Tu pode. Exato, e com o tempo. Mas imagina, eles jogaram junto 3 anos, o cara não precisava treinar. Já sabia o que o outro ia fazer. A gente brinca que, até na hora de saber, assim, a gente se olhava, a gente já sabia o que o outro queria, assim. É aqui. E aquela coisa da cumplicidade, né? Que ele falou, o cara hoje não tá bem, né? Popa ele, né? Joga por ele. Por ele. Protege ele, cuida dele. Exato, então tipo assim... Mas agora vamos ver o período, para nós gremistas, o mais triste. A despedida de Carlos Miguel do Olímpico. E se vai para jogar no Sporting. Os verdes, de Lisboa, os verdes, porque tem os encarnados do Benfica, do Estádio da Luz, e os verdes. Nos conta a tua vida nos verdes. Cara, assim, foi uma experiência legal, não tanto assim... Tu era casado já? Não. Coisa, não. E aí... assim, quando a gente chega... na época fui eles contrataram o Vinícius, que era o lateral do Inter, né? O Leandro, centroavante também, e o Nenê, que depois veio um zagueiro, que veio jogar depois no Grêmio, depois de um tempo... E tinha outros brasileiros, não? Não. Era vocês? Era só nós 4. Só que, isso aí foram nós de brasileiro. Aí eles tinham contratado mais uns 2 marroquinos, contrataram um francês, Cara, era uma salada de fruta de estilo de jogo lá que, Então, tipo assim... E o técnico era português? Português. Só que, cara, o técnico português... Quem era o técnico? Otávio Machado. Ele tem muita moral lá. Tem muita moral lá e tal, mas assim... Cara, para os brasileiros, o estilo de jogo dele não ajudava. E aí nós tínhamos um centroavante que era alto, eles, cara, assim, não é um alto que nem o Jardel, que, tu poderia botar uma bola que, cara, tinha uma dificuldade e tal, assim, e aí a bola já você saía, passava o meio, os laterais já queriam jogar a bola pra dentro da área. Parece o Grêmio hoje. Aí, esse estilo moderno de futebol. Aí os meios ali ficavam só olhando a bola pra cá, e olhar pra lá, pra cá. Então, assim, eu acho que esse período aí pode ser deletado. Vamos direto para São Paulo. O
tricolor do Morumbi. Tu voltou pro Brasil no São Paulo. Aí voltei pro São Paulo. Cheguei em 98. Cara, foi muito legal, cara. São Paulo é uma baita estrutura. Baita, né, e, assim, aquela época o São Paulo era muito melhor do que hoje. Na época era considerada a melhor estrutura do Brasil. Mas era sabe de São que a Paulo. estrutura do São Paulo hoje não deixa nada a desejar. Não, é que eu tô dizendo é que hoje a maioria dos clubes fizeram toda a sua parte em cima do que o São Paulo fazia. Sim, mas o São Paulo nessa época já era tri mundial? Não, bi. É, porque ganhou em 2006 o tri, né? Mas tu foi campeão pelo São Paulo do Campeonato Paulista de 98 e de 2000. E o Rio São Paulo de 2001. Tá, nos fala assim, mais ou menos, o time base do São Paulo dessa época. O time de 98 era muito bom, cara, muito bom. Assim, eu jogava, era o Rogério Ceni, era o Zé Carlos, faleceu agora há pouco tempo, né? Jogava o capitão de zagueiro, o capitão que era da Portuguesa e depois jogava de zagueiro. Ele veio jogar no Grêmio depois o capitão, né? O Márcio Santos era o zagueiro e o Serginho, lateral esquerdo, né? Aí nós jogava o Alexandre Rottweiler, o Fabiano, que é genro do Luxemburgo, eu, e aí chegou o Raí, né? E ainda tinha o Raí. Aí no ataque era França e Denilson. Só isso. Aí você vai pegar. O pessoal fala assim: mas olha o que nós tínhamos no banco, cara. Só nós tínhamos Fábio Aurélio, Fábio Simplício, Júlio Batista, Ariste Sábal. Cara, nós tínhamos. Ariste Sábal jogava muito bom. Sim, o Júlio Batista foi pra Espanha. Isso, pro Sevilha. Pro Sevilha, né? E ele era considerado lá como El Bestial. Ele era demais. Jogava muito. Jogou muito forte. Mas ele chegou a jogar em 2001 do São Paulo. Sim. Mas não jogou aquele campeonato que o Grêmio ganhou de São Paulo. Sim, nós perdemos pro Grêmio na semifinal. Eu não me lembrava disso, gente. Isso aí a gente esquece. Essas coisas não têm importância. A gente deleta. Quem era o técnico quando tu chegou no São Paulo? Quando eu cheguei ainda era o Dario Pereira. Aí, depois de um tempo, esse time tava meio mal. Quando eu cheguei e tal, eu tava meio mal. E até tu ver, é aquela coisa, né? Aí perguntaram pra ele dizia que eu e o Denilson não podíamos jogar junto, que nós tínhamos qualidade de novo aquela história. aquela história. Aí ele caiu, veio o Nelsinho, cara, o Nelsinho encaixou, botou todo mundo, cara. Tá, mas aí eu quero fazer um caminho do São Paulo, que parece que foi importante pra ti. Tu chega à seleção brasileira com o Leão, né? O Leão te leva pra seleção. Em 2001, fui jogar a Copa das Confederações lá no Japão, lá, Coreia e Japão. Cara, assim, eu tava bem no São Paulo, tava bem assim, e tive grandes momentos no São Paulo. Eu lamento muitas vezes de eu não ter sido chamado a seleção pelo Grêmio. Eu acho que eu tive melhor, né? Eu tive muitos momentos no Grêmio. Ele jogou muito no São Paulo, mas assim, aí... Nos conta, assim naquela época, quem eram os jogadores que estavam na seleção não contigo? foram todos selecionados, porque na época parece que teve muito time que não quis ceder. Então, tipo assim, o Dida foi, o Lúcio, o zagueiro, foi, assim, né? O Edemilson foi. Aí tinha o Zé Maria, né? O Sony Anderson tava lá. O Ramon, que é treinador hoje da seleção, era treinador da Sub-20 hoje da seleção, era ele. E você teve muito jogador do Brasil que foi. Mas assim, de fora teve muitos times que não foram. Cara, foi uma campanha assim, eu acho que dentro acho que a surpresa foi que a gente perdeu o terceiro e quarto para a Austrália, 1-0, que causou a demissão do Leão, né? Isso em 2001. A Copa das Confederações. O Brasil é campeão 2002, no outro ano. Mas que já com o Filipão. O Filipão entrou no tempo ruim da seleção ali. Sua pressão. Que aí era a família escolar. Aí a família escolar. Né? Exato. Agora é o seguinte, a diretora desse programa botou uma coisa aqui que eu não vou falar. Pronto, pode falar agora. Não, agora não fala. Na carreira? Não é mácula. Não fala. Que é isso? Eu não vou falar, vou deixar para ti falar. Vou passar por o Colorado. Como é que foi a tua vinda para o Internacional? Olha, cara, assim, todo mundo às vezes fala, mas como é que o Miguel foi parar? Assim, é que o momento eu não tinha momento para pensar sobre isso, entendeu? E também já estava meio diluído com São Paulo. Eu já tinha acabado meu contrato com São Paulo, né? Mas é que o que foi determinante? Cara, eu perdi minha mãe naquela época.
Foi um dos motivos que eu quis voltar para Porto Alegre, porque, cara, a gente sabe, a gente quando é o jogador, a gente se torna já o pai da família, né? Sim. Então eu tinha uma responsabilidade muito grande dentro da minha família e tal, para as coisas acontecerem e tal, e tudo passava pela minha mãe, né? Então depois que a minha mãe faleceu, cara, eu fiquei meio sem chão, sabe? E aí, eu tenho 2 irmãos e o meu pai. E tu em São Paulo. E eu em São Paulo. Aí, cara, e casualmente acabou o meu contrato com São Paulo. E eu, cara, na época meu procurador era o Jorge Machado e tal. E o Jorge Machado era um baita colorado, né? Só que, eu nunca citei pra ele. Eu falei assim, Machado, eu queria voltar pra Porto Alegre e ficar do lado da minha família, cara. E o primeiro contato que foi feito foi com o Grêmio. Foi com o Grêmio. E eu falei pro Grêmio, olha, cara, eu falei pra eles, eu não quero saber valor de dinheiro para o que eu vou ganhar. Eu só quero voltar e ficar aí. E eu agradeço a todos vocês que nos brindaram com a sua audiência. Tenho certeza que vocês curtiram a entrevista com o André. As portas estão abertas para ele voltar, claro. Os demais colorados, por favor, estamos esperando vocês aqui de braços abertos. E convido vocês a já nos prestigiarem na próxima semana, quando voltaremos com mais um Sala de Prescrição.